Alô amigos, eu sou Sidney Fernandes e quero lhes trazer hoje uma receita. A receita da tia Grace. Como vencer a depressão? Como vencer a solidão? Como nos protegermos das más influências espirituais? Como voltar a ter gosto pela vida? Na questão 469 do Livro dos Espíritos, nós temos ali o trato do assunto, uma resposta que não é específica para esse assunto que vamos tratar, mas acho que serve para a nossa reflexão. Por que meio nós podemos neutralizar a influência de espíritos inferiores? Respondem os mentores a Allan Kardec. Praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Com isso, nós vamos adquirir forças para superar tanto a influência dos espíritos, como também alguns males internos nossos que afloram, ou oriundos de vidas passadas, ou de desequilíbrios da vida atual. Mas a verdade é que essa receita inicial serve para muitas coisas. Praticando bem e colocando toda a nossa confiança em Deus, nós vamos ter mais forças para superar todos os nossos obstáculos. E eu quero lembrar também de uma outra expressão, essa contida no Evangelho segundo o Espiritismo, no finalzinho, que fala mais ou menos assim: assim como as moscas são atraídas pelas chagas do corpo, os espíritos infelizes são atraídos pelas chagas da alma. Dessa forma, caros irmãos, nós temos aí situações bem interessantes para a nossa reflexão, que vão servir assim de guarida, de força, de energia para superarmos os problemas emocionais. Quero lhes contar a história da senhora Moon. Ela está contida no livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, de Dale Carnegie. Ela havia perdido o marido por ocasião do Natal. E a partir daí, nunca mais ela aceitou convites para festas de Natal. E naquele dezembro ela estava particularmente mais triste, mais chorosa, e resolveu andar pela rua, passando pelos lugares que ela havia visitado com o marido, para matar a saudade. Não deu certo. As lágrimas, quando ela via os locais e se lembrava do marido, corriam pelo seu rosto. E então ela resolveu pegar um ônibus, como ela fazia com o marido de vez em quando, sem destino, por simples espírito de aventura. Eis então que ela, de repente, o ônibus parou e o motorista disse assim: a última parada, minha senhora. Ela não sabia bem onde estava e desceu do ônibus, ouviu uma música natalina e foi até a igreja onde um órgão estava sendo executado. Sem que ela fosse percebida, ela sentou-se discretamente na igreja. Notou que a igreja estava toda enfeitada para o Natal. E então, ela, que havia andado muito, não havia se alimentado, adormeceu. Quando ela acordou, viu duas crianças que estavam olhando para ela, assim intrigadas. E ela perguntou instintivamente: quem são vocês? Cadê seus pais? O que fazem aqui? Não temos pais. Moramos no orfanato. Fomos liberadas para caminhar um pouco pela cidade nas festas natalinas. Ela se condoeu imediatamente das crianças. Percebeu que pelas roupas que elas estavam vestindo, elas precisavam de tudo. Estavam numa situação assim muito pior do que a vida que ela tinha enclausurada, sem ter absolutamente nada. E as crianças, sim, teriam motivos para tristeza, mas não estavam tristes. Saiu dali, levou as crianças para uma confeitaria, deu-lhes doces,
salgadinhos, refrigerantes. Depois, levou-as para a praça para ver a árvore de Natal. E depois, comprou-lhes presentes. E assumiu o compromisso de, a partir dali, nunca mais deixar de prestar assistência àquelas crianças. E aí aconteceu uma descoberta. Percebeu que durante o tempo que ela havia cuidado daquelas duas crianças, ela havia se tornado uma criatura feliz, como há muito não se sentia feliz, desde que o marido havia morrido. Mas a partir do momento que ela dedicou-se às duas crianças, ela ganhou horas de felicidade. Por isso, a partir dali, ela passou a cuidar das crianças. Na verdade, caros irmãos, esse acontecimento singelo nos mostra claramente que quando nós nos dedicamos ao próximo, nós nos esquecemos das próprias necessidades. Parece que nós passamos a girar num circuito positivo, com bons reflexos, bons hábitos, bons pensamentos, que empurram os maus hábitos, a tristeza, a melancolia para um outro canto da nossa mente. Aconteceu mais ou menos assim com o surgimento dos alcoólicos anônimos. Um alcoólatra estava andando pelas ruas de Nova York quando viu um outro alcoólatra caído na sarjeta. E as pessoas nem percebiam que ele estava ali, mas ele estava correndo perigo. Ele havia caído, estava sangrando e precisava de socorro. Vencendo o torpor da bebida, o primeiro alcoólatra pegou o amigo, levou-o para o socorro mais próximo, ficou ao seu lado, cuidou dele para que não lhe faltasse nada. Mais ou menos o que aconteceu com aquela famosa história do bom samaritano. Aí aconteceu um milagre. Assim como aconteceu com a senhora Moon, o primeiro alcoólatra, o bom samaritano, percebeu que durante todo o tempo que ele ficara cuidando do seu irmão de desgraça, ele não havia sentido vontade de beber. E então telefonou para o seu médico, que também era alcoólatra. Doutor, descobri uma coisa muito importante que vai nos fazer vencer o alcoolismo. O que é? Algum medicamento, algum remédio estrangeiro, novo? Nada disso, doutor. A partir do momento que eu passei a cuidar do irmão meu alcoólatra, eu não senti vontade de beber. Está aí, doutor, o segredo, o caminho para a nossa recuperação. As causas da depressão são múltiplas. As causas físicas, quando nos faltam elementos químicos para suprir algumas substâncias que deveriam ser produzidas naturalmente pelo cérebro, que funcionam como conectores de um neurônio para outro. Eu vou dar apenas um exemplo, é só um exemplo. Há pessoas, por exemplo, que têm falta de lítio. E quando elas começam a tomar o lítio, elas compensam as faltas do seu organismo físico. Há também as causas da depressão, as causas psicossociais. A perda de um emprego, o afastamento de uma pessoa querida, ou o falecimento de uma pessoa muito próxima, ou mesmo um outro tipo de desilusão. Eis que essas pessoas, a partir do momento que passam por um divórcio, pelo desemprego, por um medo, por pressão de resultados, por estresse, por ansiedade ou solidão, passam a ter um caminho para a depressão. Passam a não gostar mais da vida, achando que talvez a morte fosse a sua solução. E há, naturalmente, as causas espirituais. Aquelas que não necessariamente provocadas por inimigos espirituais,
mas espíritos doentes que sentem o aroma do nosso estado emocional e se aproximam. Lembram-se daquela frase que eu disse no comecinho? Que há espíritos que farejam as nossas chagas morais, a nossa tristeza, a nossa solidão. Então eles se comprazem de ficar ao nosso lado, grudados em nós. No Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, há um tratamento específico para as pessoas que passam pela depressão. É o TDM, é o tratamento da depressão através do magnetismo. O primeiro requisito é que a pessoa não deixe de fazer o seu tratamento médico, psiquiátrico, não deixe de tomar os medicamentos, de fazer a psicoterapia, tanto a medicamentosa como a do relacionamento, a conversa, o apoio verbal do seu psicoterapeuta. Então, é um momento, uma situação que favorece o indivíduo com passes. A partir dos passes dispersivos, magnéticos, surgem excelentes resultados, a ponto de, às vezes, sermos inquiridos por médicos. Já aconteceu até de um senhor médico ir até o centro e perguntar: o que vocês estão fazendo com o meu paciente? Doutor, nós recomendamos que os nossos pacientes não deixem de... não abandone o tratamento. Não, eu sei de tudo isso. Mas eu estou intrigado porque normalmente os resultados, eu consigo algum resultado depois de alguns anos de trabalho, de medicamento, de psicoterapia. E eu tive aqui absurdos casos de recuperação em 3 meses, 5 meses, 6 meses. Esse médico interessou-se e tornou-se um simpatizante da doutrina espírita, percebendo que a ligação, a aliança entre o trabalho magnético, o trabalho feito pelo Centro Espírita, aliado à medicamentação, pode trazer excelentes resultados. Chico Xavier costumava falar da laborterapia. Ele entendia que a pessoa que está passando pelo momento da depressão, tanto quanto possível, não pode desligar-se do trabalho. A pessoa triste, dizia Chico, precisa ser motivada para as pequenas tarefas que possa executar. Na depressão, o médico, claro, ajuda muito, mas se a pessoa não estiver disposta a se ajudar, fica difícil ajudá-la. Quem estiver com depressão deve fugir da cama, deve fugir do sofá, isto é, desenvolver alguma atividade útil. Voltamos lá no começo, na questão 469, a de que nós devemos, tanto quanto possível, praticar o bem e nos apegarmos a Deus com toda a nossa confiança. Chico costumava dizer ainda que às vezes, quando ele se sentia muito chateado, muito triste, e um pouco indisposto para ir ao centro, Emmanuel dizia que ele deveria comparar a sua vida com a de outras pessoas. E o Chico disse assim uma certa vez: não sei dizer quantas vezes eu vim para esta reunião com uma certa tristeza, mas quando via a tristeza de tanta gente, eu notava que a minha era insignificante. A depressão é algo sério. E diz a Organização Mundial da Saúde que ela precisa receber todos os cuidados. E prevê-se que muitas pessoas venham a perder a vida. A primeira causa de morte seriam ainda as doenças cardíacas e a segunda causa seria a depressão. Há também aquele chamado efeito Werther. O que é isso? É o tal do suicídio copiado. Quando uma celebridade qualquer morre por suicídio, ela parece que contamina outras pessoas. Daí, no livro de Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, Camilo Castelo Branco percebeu
que ao matar-se, ele não havia feito apenas mal para ele, mas para toda a sua família. Daí também, no caso do efeito Werther, as pessoas podem arrastar com elas outras que estão assim ligadas emocionalmente ao suicida e motivá-las pelo efeito, vamos dizer assim, de emulação, levando-as a sugerir o seu próprio suicídio. Felizmente, nesses casos de depressão, há muita solidariedade. Eu tenho ouvido casos assim de pais, de mães, de esposas, de namoradas, de ex-namoradas que passam a cuidar das pessoas com depressão. Muita paciência, com muita solidariedade, essas pessoas acabam por ser socorridas. E eu entendo, caros irmãos, que quando nós socorremos o outro, nós estamos nos socorrendo. Quero lhes contar a história da tia Grace, a receita da tia Grace. Ela está contida no livro Uma Receita de Vida, de Richard Simonetti. Ele conta a história de Nardi, que, arrumando alguns pertences seus, ela encontrou uma brochura, parecia mesmo um livro. Aliás, Nardi havia se mudado há pouco tempo para aquela cidade e ela estava passando por uma situação difícil. O marido o dia todo trabalhando, ela não tinha amigos ainda, sentia-se muito só, estava muito chateada, caminhando para a depressão. Quando ela encontrou essa brochura, não era um livro, era um diário. O diário da sua tia-avó, Grace. Bom, ela se lembrava da tia Grace como sendo uma pessoa muito alegre, descontraída, uma pessoa muito jovial. Todos gostavam da tia Grace. Então ela se surpreendeu quando passou a manusear o diário da tia Grace, que nem sempre ela fora assim. Ela havia tido um namorado, um noivo, e preparava-se para se casar, quando, infelizmente, motivado por um acidente, esse noivo morreu. E ela ficou com um castelo de cartas desmoronado na sua frente. Todos os sonhos da sua vida, aquele abençoado casamento, os filhos que ela pretendia ter, tudo caiu de uma hora para outra. Então Grace escreveu mais ou menos assim no seu diário: sei que a situação não vai mudar. O noivo não vai voltar. Portanto, quem tem que modificar essa vida sou eu. Então Grace orou. E como nós sabemos, caros irmãos, quando nós oramos, quando nos dedicamos à oração com afinco, com devoção, jamais nos falta o socorro da espiritualidade. E então, ela pediu a Deus, em oração, que a inspirasse num plano que a tirasse daquele estado de desolação que ela estava vivendo. E orou para que Deus a inspirasse nesse propósito. E sob a inspiração de generosos mentores espirituais que vieram em seu socorro, Grace compôs uma receita salvadora que, a partir dali, iria nortear a sua existência. A receita da tia Grace era feita de 6 regrinhas. Poderiam ser 10, poderiam ser 20, poderiam ser 3. Mas ela limitou-se àquelas regras que achava que era um desafio viável e que, de uma certa forma, complementava, abarcava todos os pontos que ela julgava que deveriam ser atacados para superar a sua depressão.
O primeiro ponto que ela encontrou foi realmente este. A primeira regra da tia Grace: fazer algo por alguém. A segunda regra: fazer algo por si mesma. A terceira regra: fazer algo que não tenha vontade, mas que precisa ser feito. A quarta regra: fazer um exercício físico. A quinta: fazer um exercício mental. E a sexta e última regra: orar, agradecendo a Deus a dádiva da existência. E ela então resolveu colocar em prática a sua receita. A primeira receita: fazer algo por alguém. Então Grace preparou com carinho uma geleia de mocotó. Naquela época, as pessoas achavam que a geleia de mocotó era assim um remédio santo para todas as coisas. Descobriu que ela tinha uma vizinha adoentada. Então, desde a hora que ela foi ao açougue para comprar o mocotó, que ela fez a geleia e colocou-a num frasco e visitou a vizinha, uma série de atitudes, um valioso exercício de solidariedade que ela desenvolveu assim, depois, inúmeras vezes ao longo do dia, a começar da sua própria casa. E quando ela entregou a geleia para sua vizinha, ela sentiu algo muito agradável, uma espécie de endorfina envolvendo o seu peito, uma sensação de felicidade. Nardi, lendo o diário da sua tia-avó Grace, encontrou o segundo item da sua receita: fazer algo para si mesma. Bom, ela descobriu lá um velho chapéu que estava assim meio acabado, então ela limpou bem o feltro, trocou a flor artificial, colocou um delicado véu e um laço e ficou lindo o chapéu. E eis que a tia Grace recebeu elogios de toda a família, tanto porque ela ficou bem com o novo chapéu, como pelo fato de que ela tinha tido habilidade para arrumar o chapéu velho. Partiu para a terceira regra: fazer algo que precisa ser feito, mas que ela não tinha vontade. Chegou até um armário e encontrou lá 3 dúzias de lençóis amarelados pelo tempo. Então, corajosamente, decididamente, colocou os lençóis no tanque e os lavou vigorosamente. Depois, colocou-os para secar no sol, para quarar, depois secar no sol. Depois passou-os com o ferro, dobrou cuidadosamente, tornou a guardá-los e tomou ainda a iniciativa de colocar assim sachês perfumados de alfazema. Depois que ela viu a sua obra pronta, ela se sentiu assim, vamos dizer, gratificada. Não é assim que a gente se sente quando dá aquela arrumada nas coisas da nossa casa? Partiu para a terceira regra: fazer um exercício físico. Naquela época, final do século XIX, estava em voga o croquet, alguns chamam de cricket. É aquele jogo em que é jogado com um martelo muito grande. Consiste em passar uma bola dentro de alguns arcos de metal. E ela passou a exercitar-se jogando esse jogo. Além disso, ela que morava um pouco longe da cidade, ela passou a dispensar a charrete para ir até a aldeia, porquanto ela morava na periferia, num sítio. E sentiu-se muito bem. Vocês sabem, assim como ela se sentiu bem no momento de dar aquela geleia de mocotó e foi inundada por uma onda de endorfina, que é característico de quem pratica o exercício, só que a endorfina acontece na nossa vida, no nosso corpo, tanto quanto quando
praticamos um exercício físico, quanto também quando praticamos um exercício de filantropia, quando fazemos bem para alguém. E então ela se sentiu muito bem depois do exercício físico. Partiu para a quinta regra: fazer uma ginástica mental. Primeira coisa, começou a ler as obras de Charles Dickens. A primeira que ela leu foi O Cavalo Negro. E ela leu a respeito de Dickens, de toda a sua ligação com as pessoas da sua época que precisavam de ajuda. Havia, assim, uma diferença social muito grande, tipo assim, mais ou menos, 10% da população tinha muito dinheiro e 90%, não sei se esses percentuais estão corretos, mas a verdade é que havia muita gente pobre e ele, Charles Dickens, nos seus contos, tanto quanto possível, procurava diminuir essas distâncias sociais. E ela encantou-se com esse espírito humanista de Charles Dickens. A sua preocupação com os problemas sociais, os seus romances que falavam de miséria humana, da exploração de operários, de crianças abandonadas. E ele não apenas denunciou. Charles Dickens participou de iniciativas de bem-estar social, como reforma sanitária, hospital infantil, melhoria da educação. E a tia Grace ficou encantada com Charles Dickens e começou a ler outras obras suas. Foi a sua ginástica mental. Ela realmente gostou muito de ler Dickens. Partiu para o último item da sua receita: orar, agradecendo a Deus a dádiva da existência. Houve um problema com esse último item. Ela não gostava de frequentar as igrejas. Como é que ia fazer a sua oração se não ia à igreja? Eis que então ela resolveu fazer oração no seu próprio sítio. Nos fundos do sítio dela, da casa dela, passava um córrego que fazia uma curva e havia ali uma pedra muito grande. E então ela pôs-se sobre esta pedra grande, à beira do riacho, e passou ali a dar graças pela vida, pedir ajuda para que Deus a inspirasse a florescer onde estivesse plantada. Olha só, com essa atitude dela, ela emocionou-se tanto com a oração como a inspiração que recebeu. E Nardi, que estava lendo o diário da tia Grace, emocionou-se pela singeleza da sua tia-avó. A velhinha sabia das coisas. E ela percebeu que a tia Grace, com aquelas suas atitudes, ela tinha passado a desenvolver atividades para sair daquilo que ela chamava de sarcófago do egoísmo. Você sabe que é um sarcófago, né? É o local onde nós nos enterramos, onde nos enfiamos. E, infelizmente, as pessoas fingem que são religiosas. E eu me lembro, quando falo de sarcófago do egoísmo, daquela passagem de Jesus em que ele vigorosamente, talvez seja o momento assim, mais rigoroso da vida de Jesus, em que Jesus chama os que fingiam que eram religiosos, que simplesmente apenas ostentavam a religiosidade, como sepulcros caiados. Eram criaturas que se postavam como religiosos,
mas na verdade não praticavam a religião. Alguns espíritas têm essa ideia, né? De que vão aparecer lá na espiritualidade e com uma faixinha na testa assim, fora da caridade não há salvação. Ou então com um crachazinho dizendo espírita. Isso não resolve. Jesus mesmo já falava sobre esse assunto, de que vão aparecer falsos cristos, falsos profetas. O que é isso? Pessoas que da boca para fora se dizem religiosas, mas na verdade são sarcófagos do egoísmo. Assim como os fariseus fingiam, eles cuidavam muito da limpeza das mãos, da higiene corporal. E isso, inclusive, provocou uma outra fala de Jesus, que as pessoas tinham que ter muito mais cuidado, não do que entrava pela boca, mas do que saía da sua boca. Querendo dizer que o mais importante é o nosso interior. E não podemos permitir que o nosso interior transforme-se nesse túmulo, nesse sarcófago do egoísmo. E como fariseus, fazermos de conta que somos religiosos e, na verdade, no momento certo de dar o testemunho da religião, não darmos. Nardi percebeu que a sua tia Grace estava empenhada vivamente em sair do sarcófago do seu egoísmo. Com uma frase, ela resumiu todas as suas esperanças, dizendo assim: somente eu mesma vou conseguir sair do sarcófago do egoísmo. Na verdade, Nardi não acreditou muito na receita da tia Grace. Mas ela estava numa situação difícil. Pensou em experimentar a fórmula, mas achava ainda que a sua depressão, a sua solidão não seria resolvida. Mas ela não tinha outra alternativa. Estava passando por um momento difícil da sua vida. Então ela resolveu experimentar a receita da tia Grace. Resolveu tentar, colocar em prática por algum tempo, para ver se ela tinha ensejo para sair da desolação em que vivia. E vendo os resultados que aquela receita tinha na adorável velhinha, com maravilhosos resultados em favor do seu bem-estar, quem sabe a receita da tia Grace não lhe faria bem também? Partiu para o primeiro item da receita. Você se lembra qual é o primeiro item? Fazer algo por alguém. Os tempos eram outros, não mais do século XIX, agora do século XXI. Então, as pessoas não tinham mais aquela crença de que a geleia de mocotó resolvesse tudo em sua vida. Ela lembrou-se de uma senhora que morava nas proximidades da sua casa, chamada Phillips. A senhora Phillips era uma anciã, não tinha filhos. Então, Nardi imaginou que a senhora Phillips morava sozinha, estava abandonada, estava nostálgica, que precisava de alguém para tirá-la da solidão. Telefonou para a senhora Phillips, marcou uma ida à casa dela, tomou cuidado de levar uns vasinhos de presente, com plantinhas, e foi até lá. Mas teve uma surpresa. A senhora Phillips era uma senhora alegre, comunicativa, gostava de conversar, lembrar dos fatos antigos e adorou a visita de Nardi. Mesmo sem a tal geleia de mocotó, a visita de Nardi fez muito bem para a senhora Phillips e para ela mesma, e voltou para casa de alma lavada. Partiu para o segundo item da receita da tia Grace. Aliás, antes de partirmos para o segundo item, é bom lembrar que há estudos de psicólogos demonstrando que uma boa ação nos proporciona 4 horas de bem-estar.
Lembra que eu falei da tal endorfina? Então essa endorfina, ela permanece no nosso organismo por 4 horas. Por isso nós somos convocados, caros irmãos, a contrariar o egoísmo, a zona de conforto em que nós nos encontramos. Sabe aquele mecanismo de autodestruição que todos nós temos? Não deixar que ele funcione e passar a transitar pelo solo divino da solidariedade. A solidariedade, isto é, a empatia, colocar-se no lugar do outro, sentindo o que ele sente, calçar os seus sapatos para sentir as suas dores, os seus problemas. E isso vai trazer um bem-estar muito grande, tanto para a pessoa que receber a nossa solidariedade, as pessoas com as quais estamos nos preocupando, e nós fatalmente vamos colher frutos abençoados de alegria e de tranquilidade. Nardi logo testemunhou essa realidade. Sentiu-se muito bem depois de visitar a senhora Phillips, e ela haveria de constatar várias vezes no suceder dos dias, quando ela passou a colocar a primeira regrinha da tia Grace como uma, vamos dizer assim, objetivo de vida diário dela. Fazer algo por si mesma. Este é o segundo item da receita da tia Grace. E como fazer algo por ela mesma? Sabem quem foi ajudá-la a desenvolver essa atividade? A senhora Phillips, aquela velhinha que ela havia visitado e que ela havia subestimado, achando que ela estava muito triste, chorosa, mas era uma senhora assim muito extrovertida, muito gostosa. Ela disse assim: minha querida, ao final do dia, tome um banho de imersão. Você é profundamente relaxante, é uma delícia. Você coloca ali algumas ervas medicinais e você vai ter uma sensação muito gostosa. É algo muito bom para você mesma. Ah, mas onde é que vou encontrar essas ervas? Já encontrou. Foi com ela nos fundos da sua casa, lá no seu canteiro, e colheu várias plantinhas que ela iria usar para o seu banho de imersão. E mais, deu para Nardi algumas mudas que ela transplantou no seu jardim. Com isso, além dela gostar do banho de imersão gostoso, que lhe trouxe assim uma alegria muito grande, Nardi passou a fazer propaganda desse banho de imersão com ervas medicinais e, a partir dali, ela passou a fornecer para outras pessoas as mesmas ervas medicinais que ela havia recebido da senhora Phillips. Acabou a solidão dela. Ela fez desse jeito e, a partir dali, ela sentiu-se assim mais ocupada e passou a distribuir gratuitamente essas ervas, bem como sachês aromáticos que ela aprendeu a confeccionar, e formou-se uma fiel clientela que batia nas suas portas amplas para novas amizades. E acabou a solidão que tanto a incomodava. Logo, Nardi percebeu, e é uma coisa que nós temos que aprender também, que havia uma relação de causa e efeito naquele fazer algo por si mesma e pelos outros, sabe? Uma espécie assim de círculo virtuoso. À medida que nós fazemos algo por nós mesmos, nós temos mais recursos para fazer mais para os outros. E aí, de repente, cria-se um abençoado moto perpétuo do bem. Quando esse mecanismo se expandir por outras pessoas, pelos outros homens, a tristeza e a solidão serão erradicadas da terra. Entenderam bem a história?
eu faço algo que me agrada, eu me sinto com mais entusiasmo, mais energia, com mais forças para ajudar o próximo, eu ajudo o próximo e o que eu faço de bom para ele volta para mim e eu me sinto mais animado ainda. Cria-se esse círculo virtuoso, o chamado moto perpétuo do bem. Aí partiu para aquela outra regra, a terceira, que não é muito agradável, né? Fazer algo, sabe, aquela coisa que a gente não quer fazer, tem que ser feito, mas a gente vai empurrando com a barriga, fazemos uma outra hora. Lembram-se que eu falei no começo da nossa história, que ela chegou para pegar um livro e encontrou aquela brochura que era o diário da tia Grace? Por que aconteceu isso? Porque ela não havia tido coragem ainda de arrumar a bagunça da sua sala depois da sua mudança para aquela cidade. Eis então que ela sentiu que poderia fazer algo que precisava ser feito, arrumar aquela história toda e talvez lhe trouxesse algum benefício. Então, ela começou a arrumar. A senhora Phillips disse para ela assim uma vez: às vezes, minha filha, o que deve ser feito são as coisas que nós não temos vontade de fazer. É a primeira coisa que devemos nos preocupar. Até para não esquentar mais os miolos com a presença de bagunça em torno de nós. Eu me lembro de um antigo artigo das seleções do Reader's Digest, e era mais, o título era, acho que era mais ou menos assim: enfrente o touro de frente. O que é isso? É a gente encontrar alguma coisa que a gente não tem vontade de fazer, mas precisa ser feito. E foi o que Nardi passou a fazer. Ela percebeu que o escritório estava aquela bagunça, e ela estava adiando a arrumação daquele escritório. No dia seguinte, ela pôs mãos à obra, desencaixotou livros, arquivos, organizou a biblioteca, etiquetou o material de consulta, arrumou a escrivaninha, passou horas empenhada no serviço. Ao final do dia, o escritório estava um brinco. Ela teve um bem-estar muito grande, que é o que a gente sente quando coloca as coisas em ordem. Ao final do dia, ela olhou assim para a sua estante e falou: nossa, eu acho que não existe nessa cidade uma biblioteca tão bem montada como a minha. Eu acho que é a biblioteca mais organizada da cidade. Não era a mais organizada, era a única. Como eu já falei, era uma aldeia, era um local assim, muito pequeno. E as pessoas não tinham lugar para ler. E ela abriu suas portas para que as pessoas viessem tomar seus livros emprestados. E mais uma vez, graciosamente, abriu as portas da sua casa e acabou definitivamente a sua solidão. Lembram-se que ela já estava com uma clientela lá para pegar as ervas medicinais, as ervas aromáticas do seu banho de imersão? Agora, e ela havia criado uma clientela, lembram-se? Gratuita, né? Pessoal que vinha e levava as ervas gratuitamente. Agora estava acontecendo com a sua biblioteca. Ela abriu a única biblioteca da cidade na sua casa para que as pessoas viessem ali tomar livros emprestados. E como eu falei, daí acabou a solidão. Partiu para a quarta regra. Lembram-se da quarta regra da tia Grace? A Nardi também não gostava de fazer exercícios físicos, de correr, assim como a tia Grace também não gostava. Ela então passou a caminhar, passou a fazer vigorosas caminhadas matinais. Sentiu-se muito bem com isso. E ao final do dia,
Seu marido chegou uma certa vez dizendo assim: nossa, como você está com o rosto rosado, você está se sentindo assim muito saudável, o que está acontecendo? Ela falou: estou caminhando. Então eles abriram mão da bebida da tarde e ele passou a acompanhá-la nessas caminhadas. Então ela caminhava de manhã sozinha e à tardezinha, quando o marido chegava do emprego, uma outra caminhada. Aí aconteceu um milagre. Voltaram a conversar. Os diálogos que estavam minguando, ele envolvido na sua atividade profissional, ela, por causa da depressão, caindo no mutismo, que acompanham as pessoas que entram nessa faixa depressiva. Esse é um dos problemas mais sérios do casamento, quando o casal perde o gosto pela conversa. A afetividade vai embora. Conversando, o amor floresceu novamente. Gostaram tanto dessas caminhadas que, como eu já falei, substituíram a bebida da tarde por outra caminhada. Foi maravilhoso. Um homem culto e inteligente, em certa ocasião, apaixonou-se por uma jovem. Resolveu pedi-la em casamento. Mas não usou aquela fórmula tradicional: você daria a honra de casar-se comigo? Não. Ele a pediu em casamento de uma outra forma. Você gostaria de passar os próximos 40 anos conversando comigo? E o diálogo, caros irmãos, é a base do casamento perfeito. Uma conversa a estender-se por todos os dias, em longa convivência, até que a morte nos separe. Aliás, não separa, né? Os nossos queridos cônjuges nos acompanham e nós os esperamos do outro lado dessa vida. Porque as separações das pessoas que efetivamente se amam, elas são temporárias. Porque o amor sincero, será a senha para um reencontro feliz quando ambos estiverem voltando para a pátria espiritual. Partiu para o quinto item da receita da tia Grace: fazer um exercício mental. Nardi matriculou-se num curso de poesias, cujo professor estimulava os alunos a memorizar grandes poemas da literatura universal. Aliás, eu me lembro de quando eu era pequeno, jovem, Richard Simonetti, que morava perto da minha casa, chamou-me uma certa ocasião no seu apartamento e me deu um livro bem grosso. Leia! E eu fui ler. Era um livro de poesias, então eu conheci ali Espumas Flutuantes, Navio Negreiro, Vozes da África. Devolvi o livro. Decore. Para que, Richard, vou decorar poesias? Você não quer ser orador um dia? Você tem que exercitar a sua memória, passar a ter uma memória melhor. E toca lá eu declamar na frente do Richard, provando que eu havia decorado algumas poesias. Nardi agitou os seus neurônios num produtivo esforço de desenvolvimento da sua memória. Depois ela se divertia nas filas, salas de espera, a declamar poesias maravilhosas, obviamente em pensamento para plateias invisíveis, evitando ser tomada pelas pessoas como uma criatura desatinada. Não é fácil você decorar uma poesia, requer treino. É para você domar a sua mente. Quanto mais você insistir, melhores serão os resultados. Podemos fazer de uma maneira mais fácil, declamá-la no exercício de meditação, ainda que leve semanas, vale a pena. Eu, por exemplo, com a orientação do Richard, lendo alguns livros específicos, passei a decorar as minhas palestras desta maneira, com exercício. Lembre-se, caro amigo amiga que estão me ouvindo, não há memórias privilegiadas, embora a do Richard fosse. Há memórias exercitadas. Assim como as pessoas ganham músculos na malhação, nós podemos ganhar melhores neurônios através
do exercício mental. Partiu Nardi para a sexta e última regra, agradecendo a Deus a dádiva da existência. Nardi não dispunha, como a tia Grace, de uma pedra à beira do rio, mas encontrou uma casa de oração, bem uma igreja pequena, e ela passou a frequentar as missas da madrugada. Lembram-se que Grace não ia às igrejas, sabe por quê? Porque ela achava que as pessoas iam à igreja mais para mostrar as suas roupas e atualmente os seus carros novos. E então Nardi passou a frequentar uma igrejinha num canto isolado. Lá fazia sua oração contrita. Aliás, André Luiz nos fala a respeito de, numa das suas obras, de pessoas que até hoje, na espiritualidade, freiras, que comparecem a essas igrejinhas. E ele recomenda realmente que as missas dessas igrejas sejam as melhores, porque são mais discretas e ninguém está preocupado em mostrar nenhuma ostentação. Então Nardi encontrou essa igrejinha humilde, pequena, de pouca frequência, e ia lá todas as tardes, num canto isolado, orava e procurava desenvolver aquela ideia, aquelas duas ideias que a tia Grace havia lhe passado. A primeira, florescer onde estava plantado. A imagem é perfeita, caros amigos. Quando estamos na Terra e assumimos determinados encargos, nós somos como que missionários, não aqueles grandes missionários, mas ninguém está na Terra como em viagem de férias. Todos temos algo para fazer em relação à família, à profissão, à sociedade. Podemos sim florescer onde estivermos plantados e fazer com que as pessoas sintam a vantagem, as benesses da nossa presença. Isto é, colaborarmos para a vida. E com um compromisso maior, caros irmãos, a base fundamental do progresso da felicidade, aprendendo, pensando no bem, praticando o bem, a oração ardente de quem reconhece a presença de Deus e agradece a bênção da vida é fundamental para que nos ofereça o bem mais precioso que existe, a segurança de viver. E com a consciência de, como dizia o apóstolo Paulo, dizendo assim, se Deus estiver comigo, quem estará contra mim? Daí, esta sexta regra espetacular da tia Grace, que foi imitada pela Nardi. Orar agradecendo a Deus pela dádiva da vida. Será que a gente pode viver, vencer a depressão, ter uma vida melhor, cumprindo uma receita? Eu não sei se podemos, responde Nardi. Só sei que quando comecei a seguir esses preciosos preceitos, eu me tornei mais dedicado com os outros, menos preocupado comigo mesmo, deixei a lamentação e adotei outro lema, além daquele primeiro da tia Grace, florescer onde estiver plantada. Eu passei a sair do sarcófago do meu egoísmo. Isto é, deixar aquela preocupação exacerbada com o próprio bem-estar, olhando só para o próprio umbigo, e conscientes de que estaremos bem sempre que nos mantivermos em movimento, ajudando o semelhante, jamais esmorecendo em face dos desafios da existência humana. Queríamos encerrar a nossa conversa trazendo para vocês uma letra de Paulo Coelho e Raul Seixas, aquele maluco beleza que tinha momentos de genialidade em suas composições. Uma dessas composições chama-se Tente Outra Vez, que é essa necessidade de mantermos a energia, o elan,
à disposição de ir para frente, seguir em frente, enfrentando os desafios da existência humana. Diz assim: veja, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Beba, pois que a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para atravessar a ponte. Nada acabou. Não. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não. Há uma voz que canta, há uma voz que dança e gira, bailando no ar. Queira. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vá, tente outra vez. Tente. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez. Amigos, irmãos, telespectadores, ouvintes, é preciso insistir, repetir, reiterar, a cada dia, a cada hora, o empenho de pensar o bem, de praticar o bem, para que o bem venha a felicitar a nossa vida e clarear o mundo que nós vivemos, tentando sempre, sem jamais esmorecer. Que o Senhor maior, que os bons espíritos nos inspirem, nos deem forças para superar as dificuldades da vida.